jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Leves e do Magalu. Vira e mexe a gente recebe contatos de vocês que escutam o podcast aqui pra pedirem dicas e orientações gerais sobre como entrar no mercado de trabalho de tecnologia, como que pode fazer para conseguir um emprego, seja aqui ou seja em outro lugar. E baseado nessas dúvidas gerais que a galera manda pra gente, a gente decidiu fazer um episódio com algumas pessoas aqui do Labs que sabem bastante sobre isso e inclusive elas até conseguem compartilhar dificuldades e caminhos que funcionaram para elas. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Vai depender do pessoal, do público que está ouvindo. Sou a Aline, atualmente eu trabalho no Labs como dev, estou mudando um pouquinho o contexto para ajudar a Cibo, mas já faz um tempinho que eu venho aí do Labs e espero estar colaborando aqui com conteúdo para ajudar e trazer mais mulheres ainda para o nosso contexto. Olá, gente, eu sou a Gabi, eu tô no Magazine há mais ou menos 6 anos, tenho mais ou menos uns 12 de carreira. Hoje eu sou Dev Senior aqui no Labs, na Squad de Stocks. A gente tem um papo bem legal para bater aí, para falar um pouco de diversidade e dos desafios que a gente encontra na área por sermos mulheres. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marília, eu sou formada em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Itajubá. Eu comecei minha carreira de tecnologia como desenvolvedora front-end, depois eu fiz uma migração aí e tô no Labs como desenvolvedora back-end, desenvolvedora pleno agora, e trabalho principalmente na parte de frete, né, na Squad Magalu Entregas, e tenho bastante experiência aí na área de tecnologia que quero compartilhar com vocês. Oi, pessoal! Eu sou a Milene, eu tenho 22 anos, eu sou dev pleno aqui no Labs, né? Eu curto bastante programação, gosto bastante de automatização de processos e eu tô aqui no Labs faz 1 ano e meio, tá aí quase fazendo 2 anos e eu trabalho na área de desenvolvimento fiscal do Labs. Boa, então bora ouvir a história das meninas aí e ver o que todo mundo consegue compartilhar aí pra ajudar quem tá escutando. Eu não tive irmãos, então eu não brincava muito socializando. Então, desde pequena, eu me apeguei a um possante Windows 98 que eu tinha lá em casa, com internet de escada, só depois da meia-noite, né? E meu pai, nessa época, ele era webmaster. Talvez quem tá ouvindo aí nem conheça essa profissão, né? Mas era um cara que fazia sites, assim, no Dreamweaver, extraía o CSS e subia num domínio da UOL. Era isso. E era muito da hora. E aí, meu pai, ele decidiu que queria mapear todos os comércios de Gospé, da metrópole, né, que tinha potencial para ter um site. Daí ele pediu basicamente para eu copiar a lista telefônica inteira de Gospé no Excel. Nossa. Assim, o que eu fiz? Copiei, né? Não tinha escolha, então eu copiei. E aí, tinha comércio, hein? Eu falo assim que a cidade é pequena, mas tem bastante comércio. E aí eu digo que aí foi o início da minha carreira em programação, porque eu comecei a fazer umas condições no Excel. Meu pai, ele colocava um ok na frente de cada telefone que ele já tinha ligado. E aí, o que eu fiz? Coloquei uma condição no campo que, na época, eu achei disruptiva. Era brilhante. E que, basicamente, ficava verde se ele já tinha ligado e vermelho se não tivesse ok. Aí depois eu comecei a fazer uns sites com meu pai, depois eu fiz um ensino técnico integrado ao ensino médio, e aí eu falei, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, eu gosto disso, e peguei de inspiração do meu pai, hoje ele não trabalha mais com isso, mas o Dreamweaver me inspirou a estar aqui, gente. Mas você falou que você tem 22 e o Dreamweaver, você começou bem nova, quantos anos você tinha, 12? Não, eu era mais nova, eu tinha, que eu me lembro, uns 10 anos, meu pai já mexia com o Dreamweaver já. Meu Deus Caraca. do céu. E aí nessa época eu já comecei a ajudar ele, né, fazendo designer, extraindo CSS. E eu não sou front, né, eu sou back. Mas na época eu fazia o serviço assim de front. Mas basicamente a gente pegava também um modelo e gerava para todos os comércios, assim, trocava as imagens também. Então, assim, era um negócio simples, mas que funcionava. E já me deu, assim, abertura para entender de DNS, de domínio, conseguir subir um site, sabe? Esse tipo de coisa já deu uma noção, assim, bem pequena. Aí com 13 eu entrei no integrado e já descobri que era isso mesmo que eu ia fazer da minha vida. Da hora. Interessante essa história, porque é difícil você ver um pai passando pra família, né? O legado da profissão de programar. Acho que isso já é bem diferente. E o outro, você começou bem nova, assim, bem nova mesmo. Eu brinco, né? As pessoas perguntam, que linguagem você desenvolve? Eu falo Excel
Aí eu falo as outras depois. Que começou aí, mas enfim, foi muito legal. Ah, mas é isso aí, né? O Excel manda no mundo. Bom, eu morei, né, a minha infância, adolescente inteira em Itajubá, que é uma cidadezinha pequenininha, mas ela tem várias faculdades. Então, tem faculdade de medicina, de engenharia, de enfermagem. Ela é bastante universitária, assim. Eu não tive esse foco de ter alguém de tecnologia lá dentro de casa. Então, minha mãe era engenheira civil. Então, eu gostava muito da parte da engenharia da coisa. O que me levou para o mundo da tecnologia foi mais a curiosidade, de ver como as coisas funcionam por trás, como é projetado e tudo mais. Então, tinha a universidade, né, lá na cidade mesmo, e eu passava em frente ao prédio da faculdade, nossa, ainda vou estudar aqui. Tinha esse desejo. E aí, eu acabei escolhendo o curso de engenharia da computação, exatamente por tentar entender. Eu tinha um foco de querer saber como os microprocessadores funcionavam e tudo mais. E aí, durante a faculdade, eu me embredei um pouco pro meio dos assembly da vida, me enrosquei um pouco naquilo e falei, não, eu quero algo mais alto nível. No fim das contas, fui parar na parte de front-end, né? Comecei minha carreira mesmo trabalhando como front-end, foi desenvolvendo site no WordPress. E foi assim, o que meio que falou, caramba, eu quero trabalhar com isso, sabe? Eu quero continuar desenvolvendo e tudo mais. Então, assim, minha história não é tão inspiradora, assim, como a da Milene, né? Mas coisas que eu fui descobrindo pelo caminho, assim, que eu gostava mesmo. E aí é muito engraçado, né? Que a gente vai mudando de ideia, assim, pelo caminho. Então, eu tive isso bem forte, assim, no começo da minha carreira da área de tecnologia. E acabei voltando, depois de um tempo, para o back-end, mas não tão baixo nível. Então, eu gosto de ver que eu achei o meu meio termo. Assim como a Marília, não tive uma referência, né? Não tive esse contato anteriormente com o mundo de tecnologia, muito pelo contrário. Geralmente, eu gostava muito ali de videogame, né? Tinha até umas brigas com as minhas primas, porque elas geralmente queriam brincar de boneca e tal, e eu queria ficar com os meus primos jogando videogame. A minha mãe ficava inconformada com isso. Essa foi a única referência que eu peguei, então eu sabia que tinha uma paixãozinha aí por trás, mas só que sempre eu tinha contato com a tecnologia muito atrasada, né? E eu fui conhecer o videogame depois que a versão já era muito superior ali, enfim. Eu venho da periferia de São Paulo, então também não tinha recursos, né, para ter esse contato até mesmo, conhecendo algumas outras pessoas na família. Então. E aí, no decorrer do tempo, eu fui acabar parando em Franca. Não me perguntem por quê, tá? Eu simplesmente apareci lá, porque minha mãe e meu pai tinham muito costume de viajar, então eu acabei parando lá. E, enfim, lá eu comecei a trabalhar, ter contato com trabalho, assim, mas em fábrica de sapato, né? Lá é muito conhecido por fábrica de sapato, então o meu contato de trabalho era com isso. E aí eu resolvi, falei, não, tem que tomar um rumo, né? Vamos fazer alguma coisa. Uma das minhas irmãs, que era a única que tinha feito faculdade na família ali, me incentivava muito. E aí, com isso, eu comecei a procurar, né? Durante a conclusão do colegial, comecei a procurar e vi que tinha uma faculdade com a grade em matemática. E eu sempre fui apaixonada desde pequena. Meu pai era excelente em matemática, então ele me influenciou muito nisso. E mesmo ele tendo feito só até a 4ª série, mas era incrível a forma que ele tinha esse contato com cálculo e tal. Então eu me interessei por conta disso. Fui desafiada, fiquei com medo no comecinho, né? Nossa, vou entrar na faculdade, não conheço ninguém, só uma pessoa que eu tenho de referência aqui, né, que tenha tido contato, enfim. E aí, uma amiga minha, que já estudava nessa mesma faculdade, que é a FATEC, lá de Franca, ela fazia gestão empresarial. Aí ela me desafiou, sem saber, ela não sabe até hoje, inclusive se ela ouvir, ela vai saber que foi ela vai lembrar. Ela simplesmente falou assim, não, Aline, faz o vestibular, só que faz para gestão empresarial, porque análise de sistema é muito difícil e você não vai passar. Então,
Beleza, tá aí. É essa mesmo que eu vou fazer. Segui, fiz, passei e segui conhecendo ali o mundo, tendo esse contato com a tecnologia, que até então, para mim, tecnologia era o computador, você jogar jogos no videogame ou no computador que seja, e entrar na internet, era isso. Então, ali eu descobri o mundo mesmo da tecnologia, a gama que a gente tem enorme, né, tanto para desenvolvimento quanto para suporte, enfim. E ali, durante o decorrer da faculdade, eu fui me apaixonando por algumas coisas que eu já tinha paixão desde lá de trás, né? Eu sempre gostei muito de desenho também, da matemática e tal. Então, eu fui encontrando alguns pontos que eu consegui ligar à tecnologia e acabei seguindo aí, fui para o estágio e acabei me apaixonando e estou aqui e pretendo continuar por muito tempo. Vamos lá. Eu falo que eu meio que caí na área, acho que por acaso, assim, porque não foi muito pensado de início. Eu fazia um ensino médio no Centro Paula Souza, né, que é uma escola técnica, e no segundo ano a gente podia escolher um curso técnico para cursarmos juntos com o ensino médio. E eu fiquei pensando em qual curso eu faria, né? E eu vi as opções. Bom, enfermagem, de jeito nenhum, sem vocação. Mecânica, não vai rolar. Administração, muito chato. Aí tinha um curso de informática. E eu não sabia bem o que era, assim, porque eu pesquisei pouco, tal. Eu sabia que não era um curso básico de informática, que te dava noção de Word, Excel e essas coisas. Eu sabia que era um nível um pouco acima, mas não me aprofundei tanto. Eu prestei a prova, passei e comecei. A primeira aula eu perdi, porque rolou um incidente na família e tal, e eu não fui. E a primeira aula era de programação já, de Clipper. Denunciei a idade fortemente agora. E aí, na segunda aula, eu lembro que eu cheguei assim, já fora de contexto, já com uma aula passada, e a minha vontade foi ir pro banheiro chorar, porque eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, sabe? Nunca tinha tido contato com nada parecido e tal. Fiquei assustada, falei, meu, não é pra mim, não vai rolar, isso aqui é muito difícil. Aí passou o susto do primeiro impacto, eu fui me acostumando e fui pegando muito gosto, assim. Gostei bastante, fiz o curso super bem avaliada e tal. E apesar dos meus pais não terem tido condições de terem feito faculdade e tal, essa sempre foi uma premissa lá em casa de que, né, eu e a minha irmã tivéssemos que estudar, de fazer um curso superior e tal. Então, eu não tive dúvidas que eu deveria cursar algo relacionado à tecnologia, né? E eu realmente vi, durante o técnico, que programação era algo que eu gostava mesmo. E eu escolhi por fazer sistemas de informação em uma faculdade particular aqui de Franca, a Unifran. Então, essa entrada na faculdade foi muito tranquila, assim, porque eu já meio que tinha uma ideia de que eu gostava daquilo, apesar de não ter computador em casa, mesmo no começo da faculdade. Então, tipo, era um perrengue surreal, mas eu sabia que eu queria algo naquele sentido. Como que você fazia pra estudar na época da faculdade? Só no computador da faculdade? Isso, eu ia pra lá, eu ia pra casa de algum amigo que tinha, e aí depois de um tempo meu pai conseguiu comprar uma máquina lá, tal. Eu comecei a fazer estágio na faculdade no segundo ano, então isso foi bem legal, porque a gente faz tudo menos colocar a mão num código, né? Mas ajudava a custear as mensalidades, então isso deu uma desafogada e me abriu os horizontes, assim, pra caramba, de que realmente o que eu queria era mexer com código. E aí, no terceiro ano da faculdade, eu consegui o meu segundo estágio, que era numa software house daqui de Franca, que na época chamava Plano B, e era uma vaga de suporte. E eu falava assim, bom, eu não tenho experiência para entrar na área como desenvolvedora, né? Então eu vou precisar comer pelas beiradas. Eu falei, eu vou pegar uma vaga de suporte, porque eu preciso estar lá dentro. Estando lá dentro, eu vou mostrar que eu quero isso e eu vou trilhar o meu caminho. E eu consegui fazer isso. Então eu fiquei como suporte pouquíssimo tempo, e aí sim, nos meus intervalos, tal, eu colava em alguém que tinha uma experiência gigante, já com programação, que já cuidava de muita coisa, e ia absorvendo o conhecimento, pegando coisas bem pequenas, assim, e assim eu fui trilhando.
E fui indo, evoluindo e virei uma desenvolvedora de software. Boa, da hora. Essa história é mais... Não sei se essa palavra descreve bem, mas é orgânica, sabe? De ir evoluindo e caminhando. Sim, assim. Legal isso. Exatamente. Entrando um pouco nessa questão do feminino na nossa área, né? A gente não está naturalmente acostumados a vermos mulheres, né, nessa área e tal. Então isso causa certa estranheza para algumas pessoas. Nossa, se causa hoje, imagina há, sei lá, 15 anos atrás. Exatamente, né? A coisa já tá melhor, mas já foi bem mais estranha. Então, assim, eu dava suporte para uma série de clientes lá da empresa e eram todos homens, na sua maioria, e alguns homens, assim, eles não sabiam lidar com uma mulher na posição de suporte, assim. É meio estranho pensar isso, porque não tem nada demais na real, assim. Eu nem era muito técnica, né? Na verdade, eu tava começando a carreira e tal, mas tinha alguns caras, assim, que ficavam... Um deles, ele se apaixonou por mim, falou uma vez e queria me dar presentes e tal, e eu falo assim, não, você tá entendendo tudo errado, eu só sou educada com você. Mas, Nossa, que tristeza. Não tá acontecendo nada, assim, sabe? Até coisas do tipo, eu tô dando um suporte aqui e o cara começa a puxar um assunto, nossa, né, mas tá calor, né, tal, com que roupa que você tá, você não quer abrir a sua câmera, tipo, bizarro, assim, sabe? Nossa, mano, que vergonha, cara. Não, é surreal, assim, e os caras, eu não entendo bem o que passa na cabeça, porque eles não têm vergonha de falar um tipo de coisa dessa, mas é super constrangedor, né, então, assim, eu aprendi a ter que lidar com esse tipo de coisa desde o comecinho, assim, é chato, mas eu entendi que faria parte da minha trajetória até um certo ponto. Nossa, cara, eu tenho 2 irmãs e, na real, eu não tenho primo e nem irmão, na minha família é só mulher, e aí, cara, eu testemunhei várias coisas constrangedoras e vergonhosas ao longo da vida, nesse nível do que a Gabi falou. E, cara, eu também testemunhei várias respostas muito boas que elas deram, assim. Então, só que é muito triste, cara. É muito zoado, sabe? É muito triste, é constrangedor e, infelizmente, a gente tem que aprender a como lidar com isso, né? Que nem a Gabi comentou, que aconteceu, ela achou estranho, aí você está comentando que as suas irmãs davam respostas muito boas, mas tem um tempo ali, sabe, para você conseguir administrar isso na sua própria cabeça, né? Cara, isso tá acontecendo mesmo? Peraí, deixa eu entender, né? É surreal. Isso vai acontecer por quanto tempo? Então, de primeira, assim, quando acontece a primeira vez, você fica perdido, não sabe o que fazer. Mas aí, com o tempo, você já não é aquela raiva no primeiro instante. Você vai aprendendo meio que administrar, infelizmente. Infelizmente, assim, a gente tem que aprender a administrar algumas coisas para não chegar ao mesmo nível da pessoa que começou, né, uma conversa que está constrangedora ali e pode ir para um caminho muito pior se a gente tentar bater completamente de frente, às vezes. Tem hora que não dá, tem hora que o estupinho acende ali e aí a gente já responde de cara, mas tem hora que a gente tenta respirar um pouquinho, porque é realmente complicado. Eu confesso que, assim, eu mudei um pouquinho do começo da minha carreira pra não ter que lidar com suporte. Eu durei, gente, confesso pra vocês, uns 20 dias no suporte. Eu entrei na empresa, assim, tinha acabado de formar e tal, tava no finalzinho da faculdade, tinha acabado de encerrar o estágio, né, e aí como eu tava me formando, eu tinha que encerrar, não podia continuar no estágio, já tava fazendo 2 anos e meio. E aí eu, tipo, cidade pequena, pouca oportunidade e tal, abracei o suporte, exatamente como a Gabi começou ali, falou, é a oportunidade que tem, a gente agarra, né? Gente, deu 20 dias, assim, eu cheguei e conversei com o meu chefe, eu falei, olha, não dá, eu não formei pra isso, eu não estudei o tanto que eu estudei pra isso e tudo mais. Tive uma conversa franca, assim, com ele e tal, e porque eu falei, nossa, eu não vou ficar nesse suporte, eu falei, eu vou ralar mais um pouco, mas eu vou tentar alguma coisa já direto na área e tal, tudo mais. Deu mais ou menos uns 20 dias depois disso, esse mesmo chefe me ligou de novo e falou,
tô com uma vaga de front-end. Se você quiser, vem aqui conversar pra gente ver se você tem interesse e tal. Eu só tô te chamando porque você foi muito franca comigo com o que você queria fazer. Então, assim, eu dei um tiro no escuro, mas a parte de ser franca e tentar conversar, e eu tinha abertura pra isso também, né? Foi muito legal pra fazer com que eu conseguisse entrar direto na área, sabe? Eu não fui pra suporte, porque eu fiz mais ou menos o que a Marília fez, de ficar um tempo amargando. Aí eu fiquei 6 meses desempregado, porque eu não queria ir pra vaga de suporte. Aí, o que acontece é que eu fiz um negócio parecido também, porque os amigos do meu pai, que são também primos do meu cunhado, eles estavam lá em casa, no churrasco, conversando, e daí acabou saindo, sabe? Que eu programava e tava desempregado, não sei o que lá. Daí rolou de eu ir trabalhar na empresa dele. Isso é um negócio que é legal mesmo. Você ir falando, sabe? Você conversar e falar com as pessoas o que você quer fazer da vida, ser transparente, assim, porque você nunca sabe o dia de amanhã se alguém vai falar, eu conheço uma pessoa pra essa vaga aí, hein? Então é bem legal isso. É um caminho mesmo. Exatamente. Então, eu tive a sorte para ingressar, né? Porque eu já conhecia a Gabi, como eu disse, eu passei pelo suporte ali, e aí coincidiu de aparecer uma vaga no Magazine, e na época era por consultoria, e então ela meio que me direcionou, me passou alguns materiais ali para eu estar estudando e conhecer um pouquinho do que se espera do mercado, né? Porque o que tem na faculdade hoje não necessariamente é o que o mercado está esperando. Então, eu tive essa super ajuda aí, fiz o teste, né, na época era para estágio, passei, e aí foi na onde começou a minha carreira dentro do Magazine. Mas essa questão de a gente conhecer pessoas ajuda muito, né, porque às vezes é como você disse, né, uma conversa ali já te direciona e já te ajuda a ingressar também. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também. Eu não vou mentir, eu gosto de hardware, eu gosto de ser suporte para hardware. Eu fiz todos os meus estágios, foram com suporte de hardware. Eu já gostei bastante de robótica no ensino técnico, então acho que isso deve ter alguma relação. Mas assim, hoje em dia, eu acho que eu não trabalharia mais com suporte. Mas sou grata aí, porque tudo que a gente vive é aprendizado, né? Então... Vocês observaram já, ao longo dos anos, alguma mudança em relação ao mercado e aonde é possível entrar? Eu percebi com certeza, assim. Eu vejo pela quantidade de vagas que a gente abre hoje, por exemplo, no Labs, para devs júniors, os programas de trainees e etc. Eu não me lembro de nada parecido na minha época de estudante, por exemplo, assim. Então, eu acho que a gente tem mais acesso, com certeza. E falando um pouco para as mulheres, eu acho, assim, que a gente tem um caminho longo aí pela frente ainda. As coisas estão longe do ideal, mas a gente melhorou muito como sociedade dos últimos 10 anos para cá, sabe? Então, sei lá, a mulher que hoje tem um receio de entrar na área, tem insegurança, ela olha para aquele ambiente majoritariamente masculino e fica assustada, a gente consegue, sem muito esforço hoje, encontrar bons exemplos de mulheres na carreira, sabe? Eu não tive nenhuma referência desse tipo na minha época, o que é muito ruim, se você for pensar, é bem triste, na verdade. As meninas que entram agora, elas pegam um cenário ainda longe do ideal, mas muito melhor, sabe? Uma comunidade muito mais desenvolvida e pronta para abraçá-las de verdade e dar todo o suporte. E o acesso também tá mais fácil, né? Tá mais simples, tanto a cursos quanto a grupos de desenvolvimento mesmo. Então, hoje você já tem grupos voltados para desenvolvimento só de software mulheres, né? Então, o contato fica mais fácil, fica mais simples, você é mais direcionada, né? Porque, dado que você tem pessoas que já têm experiência, já estão, né, na carreira de desenvolvimento ali, elas conseguem te dar um norte para onde você vai. Não é como era antes, que você meio que tinha que desbravar ali um caminho. Já era complicado entrar na tecnologia sendo mulher,
e ainda sem saber para onde seguir. Então, hoje a gente tem um caminho mais agradável, vamos dizer assim, né? E se eu tenho uma dica para dar, é isso, sabe? Busque conhecimento, busque cursos. Hoje a gente tem N cursos gratuitos, e tente encontrar mulheres, talvez, e até homens também, que são ótimos mentores também. Hoje, os homens estão abraçando essa causa também, né? Estão sendo muito mais acolhedores do que antes. E então, a gente consegue ter essa referência e essa ajuda de para onde seguir, para onde começar. Eu lembro que no comecinho eu ficava muito perdida, até mesmo no estágio. Então, eu procurava a Gabi para praticamente tudo, né? Gabi, para onde eu vou, o que eu estudo? E ela me passava materiais ali. Tem o meu esposo que trabalha com tecnologia também já há mais de 12 anos aí, então ele me auxiliava bastante também para me dar um norte. Mas independente de caminho, você vai descobrir para onde você quer seguir. Por exemplo, eu comecei ali com back-end, tive o contato com front-end, me apaixonei. Eu sou desenvolvedora front, sou apaixonada pelo desenvolvimento de front, e eu conheci o mundo da usabilidade também, né, que é mais voltado para o UX, e tenho estudado bastante, então já é mais uma outra opção que eu tenho para seguir aí. E isso é com o tempo, né? Depois que você entra, é mais ou menos o que a Gabi falou lá no comecinho, eu quero entrar. Depois que você entrou ali, aí você consegue se encontrar, e as possibilidades são infinitas ali para você seguir. Isso é uma coisa legal também, porque às vezes eu vejo que quem tá começando, às vezes tem muito dedo de falar, mas eu não quero essa vaga, mas eu não quero essa... A primeira coisa é, faz o carro pegar. Faz ele pegar e sair do lugar. Porque se ele andar 2 quadras, aí tá tudo certo. Você já sabe dirigir, você já sabe que o carro quebra, já sabe trocar marcha, sabe? Você já se moveu ali. Acho que é uma dica bem boa. Se você tá ali dentro, já era. Depois você vê, você se especializa, e tenta absorver. Foi o que eu fiz no comecinho, sabe? Eu tentei absorver um pouquinho de tudo. Banco é uma das coisas que eu não curto muito, né? Ter contato, né? Mas eu fui absorvendo conhecimento com banco, conhecimento com back-end, com front-end, com suporte mesmo, um pouquinho, como eu disse. E aí, na hora que eu falei assim, bom, agora, aqui com esse período, que foi quando eu recebi a proposta para trabalhar como júnior, né? Eu falei assim, bom, agora eu já peguei um pouquinho de como o Magazine funciona, né? De como o LuizaLabs está funcionando. E agora deixa eu ver o que eu gosto, onde eu me encaixo aqui dentro. E é claro que a empresa me deu todo o suporte para isso, né? É bem importante esse suporte da empresa também, de te deixar experimentar e te deixar entender qual que é o contexto que você se encaixa. Então foi onde eu fui me encaixando aos pouquinhos, e hoje eu posso dizer com toda certeza que eu trabalho com o que eu gosto, amo o que eu faço, e diferente de antes, eu uso como referência o horário, né? Antes eu ia trabalhar em fábrica, eu ficava olhando, caramba, ainda é 11 horas da manhã, ainda tem a parte da tarde. E hoje, de repente, eu sento para trabalhar, e de repente eu olho, cara, 4 horas da tarde, caramba, tem tanta coisa para fazer, né? E a gente acaba, às vezes, até estendendo um pouquinho. Então, é bem por aí. Só complementando o que a Gabi disse, né, sobre o mercado feminino, né, as mulheres na tecnologia, eu também concordo que tá longe de ser ideal, a gente tem que buscar sempre mais, né, mas eu acho que a gente tá em progresso, e a pressa é inimiga da conexão, né, gente, então assim, devagar a gente vai chegar lá, mas vai, e apesar de hoje o mercado não ser assim, eu digo, ser distante do que deve ser, acho que a gente tem que se apegar às mulheres que foram pioneiras, né, no desenvolvimento da computação, né, e seguir os exemplos. Ada Lovelace, que foi a primeira
primeira dev da história, Grace Hopper, que fez o primeiro software de computador. E assim, eu acho que as empresas também têm que transformar esse cenário, né? Adotando, assim, práticas e ações que incluam as mulheres mais nos times, né? Um exemplo aí que a gente tem é o que o Magalu tá promovendo, né? Agora, por exemplo, o Luiza Code, para quem não conhece aí, é um programa, né, de formação em Python exclusivo para mulheres. E que ainda no final de tudo ainda pode rolar uma contratação. Então, assim, é fantástico. E eu acho também que nós, como mulheres, a gente também está disposta a transformar essa realidade. Eu concordo super com o que você falou, porque a gente sabe que o cenário ainda não é muito equalitário, que a gente está longe, mas se a gente não fizer nada nunca, ele vai sempre ficar longe. Então, assim, eu acho que um pensamento bom que tem que rondar as nossas cabeças são, bom, o que eu posso fazer dentro do cenário da realidade que eu vivo? Eu acho que se a gente, né, percebe que não temos tantas mulheres assim na área, a gente precisa incentivar para que mais mulheres entrem na área. E como que a gente pode fazer isso? Desmistificando tanta coisa que a gente vê que é mal interpretado lá fora, incentivando as crianças que a gente tem ao redor a estudarem exatas e buscarem esse tipo de formação. E iniciativas como essa do Luiza Code é sensacional, cara, porque vai abrir para tanta gente. Eu mesma conheço 2 amigas minhas, me procuraram para falar que estavam prestando, né, o processo, e uma é comercial e a outra é publicitária. Elas têm 0 contato com a área, mas eu acho que de tanto ver, assim, putz, elas veem a minha realidade, como que é doido e tal, e ao mesmo tempo é muito legal, e aí elas procuraram saber e se interessaram. Então, tipo, isso é sensacional, sabe? É dessa maneira que a gente muda o cenário atual. Só pra fechar, esse podcast mesmo que a gente tá fazendo, com certeza vai inspirar alguém. Assim, alguma menina Com vai certeza. gostar e vai se inspirar com isso. Eu sou suspeita pra falar, mas eu admiro muito o Magalu, né, o Labs em específico, por promover isso. Você até fez comigo, né, Gabi, o Meetup ano passado, e várias meninas me chamaram depois no privado e falaram, nossa, que legal, eu queria saber mais, sabe? Então, tudo que a gente promove, tudo que a gente consegue influenciar, vai gerar alguma coisa, né? Então, exatamente. Fantástico. Uma coisa que a Milena falou, que eu me identifico muito, é essa inspiração que a gente tem aqui dentro, né? Os meninos do meu time até brincam, né? Ah, não vale, você é fã número 1 aí, então não vale perguntar para você. Que eu realmente sou apaixonada pelo Luiza Labs, pelo Magazine, pela cultura e pelo contexto que eles cresceram, esse mundo, né, da tecnologia, tanto no interior quanto agora está se expandindo cada vez mais, e essas oportunidades que aparecem também. Eu lembro que há 2 anos atrás, eu e a Gabi, a gente ficava meio que colhidas, assim, né, que éramos só nós duas ali na parte de desenvolvimento, que a gente tinha contato, e hoje, quando eu olho, quando tem alguma apresentação, alguma palestra, alguma coisa, quantas mulheres nós já temos? Então, tipo, já está acontecendo isso. Então, é justamente a gente continuar promovendo isso. E uma dica, talvez, que eu daria é: vamos nos inspirar, né? As mulheres, vamos nos inspirar em mulheres, sim, pegar referência de mulheres, mas não vamos excluir os homens ali, porque eles também ajudam muito, né, nessa alavanca que a gente está procurando aí. Eu tenho homens próximo a mim, tecnicamente, que são incríveis, profissionais incríveis, e que me ajudam muito, né, principalmente no comecinho, algumas pessoas me ajudaram. Aline, não fica com medo, né? Não é só porque tem homem aqui, porque eu lembro que no comecinho eu ficava mais colhida, assim. Cara, não, os homens não são nossos inimigos ali no mundo da tecnologia, não é isso. Eles podem nos ajudar tanto quanto, né?
A questão é só a gente buscar referências, porque quando a gente está começando, a gente tem referências para se sentir um pouquinho mais confortável, mas não ficar preso a isso também só. O ano passado a gente estava com um processo seletivo aberto e a gente estava assim com uma fila para análise de currículo, e estava uma fila grande, então os tech leads da nossa tribo começaram a se revezar assim, e tava um trabalho intenso de análise de currículo e tudo mais. E no time tinham poucas meninas, né? Aí a gente começou a se perguntar, a gente falou, pera, mas desses currículos que estão em análise, quantos são de mulheres? Gente, não tinha nenhum. A gente estava com fila de análise de currículo e não tinha nenhum de mulher. E aí eu lembro que a gente conversando lá entre nós, as poucas meninas que tinham, e a gente tem um grupo, né, dentro da empresa de devs, ou devas, né? A gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar lembrar as mulheres que elas têm que se aplicar, sabe? Tem que tentar, pelo menos. Tem que... Porque a gente tem muito essa coisa de ficar achando que não é capaz de... Tem que estar muito preparada para, sabe? Então, tem hora que tem que arriscar um pouco. Eu acho que uma das grandes lições que eu tomei foi essa. A gente chegou a fazer um vídeo de incentivo, inclusive, né? Para tentar incentivar mais mulheres a se aplicar, pelo menos, para uma vaga ou algo assim. Às vezes você acha que não tem capacidade, mas tem, sabe? Acho que a ideia era essa. O exemplo que eu queria trazer era esse, assim, que eu vivi muito na pele, olhar para aquela fila de currículos imensa e não ter uma desenvolvedora no meio daqueles nomes. A famosa síndrome do impostor ali, tipo, que fica rondando a gente e vai rondar sempre, a gente tem que bater de frente. Porque é justamente isso, arranca isso da sua frente, vai e arrisca, é justamente isso, arrisca, porque a gente geralmente, quando, principalmente para iniciar, assim, a gente se prepara muito, às vezes até demais, para depois arriscar, né? Cara, você vê mulheres super qualificadas, com 2, 3 faculdades, N cursos aí de tecnologia, e entra, vou fazer um teste ali, mas eu não sei não se eu vou passar. Arrisca. Se você não fizer, você não vai passar mesmo, né? Então... Exatamente. Exato. Passado você já não tá. Você nem se inscreveu, você já não passou. Exatamente. Então... E esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, eu acho muito legal, porque a gente humaniza, né, esse rolê todo. Então, assim, é uma carreira, em alguns aspectos, assim como outra qualquer, exige dedicação, como a maioria das coisas que a gente vai fazer. Tem os pontos não tão legais, mas tem uma porrada de benefícios e de possibilidades que nos faz querer cada vez mais. Então, assim, esses detalhes que muitas vezes a gente enxerga como maiores do que são, a gente tem que deixar para trás. Tem muito homem? Beleza, isso na maior parte das vezes é só um detalhe, gente, assim, que passa despercebido depois que você se acostuma com isso. Então, vamos nos agarrar nas coisas boas. A gente tá cheio de exemplos bons aí, de minas que codam pra caramba, de diretora, mulher, tem a Luiz Helena à frente da empresa. Então, assim, o Magalu é uma empresa que, para uma mulher, é sensacional. Então, a gente tem que focar, eu acho que, nesses bons exemplos e não ter tanto medo, porque o começo é difícil para qualquer carreira, para qualquer lugar. Então, tem que meter a cara mesmo. Isso, e assim, eu quero falar só rapidinho um pouquinho do momento que eu tô. Eu estou grávida, vou sair de licença maternidade agora no final do ano, e eu me sinto completamente confortável, sabe? Em outras empresas que você passa, às vezes você fica até com medo, né? Se eu engravidar, eu vou perder meu emprego e tal. Então, é muito interessante, porque assim que eu descobri que estava grávida, eu falei assim, nossa, e agora, né? Algumas coisas eu vou ter que desacelerar ali. E eu estava focando para exercer um papel a mais, né, dentro do que eu faço, na parte de desenvolvimento, e também ajudar o time, né, a tribo, com a parte de usabilidade ali. E eu falei assim, tô grávida, e agora? E agora nada, sabe? Eu arrisquei conversando com o nosso tribe leader lá, ele já tinha entendido
que eu gostava daquilo e que eu conseguia colaborar com aquilo. E nesse decorrer, né, desse ano, eu estou voltada agora para essa parte de usabilidade, então eu estou ajudando o time, né, a tribo em si, que é um contexto maior do que o time que eu estava, que era só a squad. Então eu estou ajudando eles a olhar para essa parte de usabilidade do produto, olhar para o cliente e tal. E é uma experiência nova, aprendizados novos e durante uma gravidez. Então, tipo, é isso, sabe? Aí, quando eu cheguei nesse momento, eu falei, é aqui que eu queria estar, aqui que eu estou, é aqui que eu pretendo ficar por muito tempo, porque eu sei que aqui eu consigo evoluir sem esse medo, sem esses receios, sem esses preconceitos e preconceitos que a gente cria, né, lá atrás. Então, eu dei aquele start final ali de que eu estou no caminho certo. Então, não é só tragédias, né? Não é só tragédias no decorrer da carreira, do que se encontra aí fora. Quando a gente realmente se encontra dentro do que a gente quer e do que a gente gosta de fazer, encontra um propósito e uma empresa que nos dá possibilidades e oportunidades para seguir isso. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que dá para seguir legal e dá para ajudar outras pessoas e incentivar outras pessoas também. Esse negócio do Magazine deixar a gente experimentar e aprender e tudo mais, é um negócio que eu passei muito. Eu tô aqui há quase 8 anos. Eu entrei como back-end, depois disso eu fui tech lead, eu fui PO, fui tech lead de novo, e daí agora eu sou squad lead, que é coordenador, pra quem tá ouvindo e não sabe o que é esses lead da vida. Mas o negócio eu não tinha certeza se eu queria gestão, produto, parte técnica, eu não sabia. E eu sempre vocalizei isso, sabe? Tipo, eu sempre cheguei pro Jesus ou pro Fatala e falei, cara, tava a fim de fazer tal coisa, eles até, da maneira deles, colocaram alguns pontos em relação a isso, mas a gente sempre conversou abertamente sobre isso, e aí eu volto no negócio que eu falei, de você falar, né, vocalizar abertamente o que você quer, e as pessoas que estão ao seu redor, elas vão memorizar aquilo e te dar feedback e tudo mais, então é bom fazer isso. E hoje em dia eu me encontrei fazendo gestão, já faz 3 anos que eu tô fazendo isso, e essa parte de gestão, de lidar com gente, tudo mais, é um negócio que eu gosto demais. Mas assim, é muito legal que o Magazine é uma empresa que deixa você experimentar isso dessa maneira. Cara, às vezes até com coisas importantes, assim, sabe? Então é bem legal isso mesmo. Essas iniciativas que a gente tem, tipo do Luiza Code, também é um negócio bem legal, o programa de diversidade. Tudo isso são várias coisas que, cara, a gente vem falando internamente há muito tempo, sabe? Há muitos anos já. E tem várias coisas que finalmente estão nascendo. E eu digo finalmente porque a empresa tem que entender como vai fazer isso da melhor maneira, tem que esperar a estrutura dentro da empresa nascer, existir uma condição confortável para tudo isso, porque não adianta você falar, vou fazer e fazer errado, né? Melhor você esperar mais, não ter pressa, né? Então eu acho que é muito bom, assim. Mas isso aí, Gouveia, já é do core do Magazine, né? A Luísa Helena, com os programas de diversidade, né? Por exemplo, Mulheres do Brasil, né? Isso, assim, é inspirador demais. Falando do Labs, eu já acho que o Labs é muito mais que a TI do Magazine, né? É um lugar onde está inspirando aí milhares de pessoas e eu, por exemplo, conheci o Labs por uma mulher, né? A Thalita. É o que eu queria falar antes, aproveitar para falar aqui, né? Eu vi um vídeo dela em 2018 falando sobre o Labs e ela contando a história dela e resumindo o Labs. E aquilo me inspirou de tal forma que eu coloquei isso como objetivo da minha vida. Vim pro Labs. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Labs, a minha faculdade que veio conhecer aqui. Eu estudei numa faculdade em Mococa. E a gente veio aqui e eu falei, nossa, eu cheguei pensando, será que é tudo isso que ela falou mesmo? Porque eu lembro até de uma frase icônica que ela falava assim no vídeo. A gente busca todo dia uma forma de unir a tradição e a inovação e transformar nosso negócio em referência em varejo do Brasil. E aquilo não saía da minha cabeça, eu decorei porque ela me inspirou de tal forma que eu fiz isso um sonho mesmo. E quando eu consegui vir aqui, a minha admiração por ela só aumentou, né? Porque ela, assim, ela é fantástica, em tudo que ela faz, como que ela trata todo mundo sem nenhuma exceção, com humildade, respeito, né? O calor humano que a gente fala, né? Então, assim, ela é uma mulher inspiradora e que eu espero muito que a gente, com esse podcast, a gente inspire outras meninas como ela me inspirou com o vídeo. Então, assim, é fantástico.
Um abraço, Thalita. Legal. Serei a Lina. Mas a Thalita é uma que a gente já contou a história dela, acho que aqui em vários episódios diferentes. Ela gravou também com a gente lá no Nerdtech. Pra quem tá ouvindo aqui, ouviu a gente lá no Nerdtech, saiba que existem outros episódios da Thalita. E eu recomendo todos eles. E, cara, é isso. Ela é foda mesmo. Isso é muito legal porque, assim, uma menina que tá começando na carreira agora, tá começando a estudar, fazer faculdade, e ela olha aqui pra dentro e vê esses exemplos. Poxa, tem várias devs lá que fazem acontecer. A diretora de uma das verticais de tecnologia é uma mulher. Isso inspira muito. É uma mulher técnica que manja pra caramba. Vale falar desse jeito. Sim, exatamente, muito mesmo, assim, com muita propriedade do que fala. Isso é muito inspirador. Esses exemplos é que a gente tem que colocar pra fora, sabe? Pode crer. Gente, eu tenho a honra de ter a Thalita como chefe, viu? Eu sou exatamente da vertical dela. E é realmente uma honra, uma delícia trabalhar com ela. Se você olha de fora, você fala assim, Thalita, diretora, tipo, eu vou entrar lá, não vou ter contato nenhum, né? Até eu conseguir ter. Cara, é super tranquilo, ela vai te ver no corredor, ela vai conversar, ela tá por dentro, principalmente, no caso a gente tá na frente, que ela puxa ali, né, que é a multicanalidade, então ela sabe o que está acontecendo, ela sabe a questão ali, ela sabe o que cada um está fazendo, então ela realmente está orquestrando ali com os braços abertos e olhando para todo mundo, né? Não é para um ou outro, ou não é só lá de cima. Ela realmente sabe o que está acontecendo desde da primeira entrega ali até o dev que entrou há pouco tempo ali. Então, isso é muito legal, porque quando você está de dentro, você vê que não é só pregação, né, que a gente fala, não é só falação ou marketing ali, é uma coisa que realmente acontece no dia a dia, e se precisar, até com ela mesmo, quando eu comecei a olhar para essa parte de usabilidade, de estudar, eu lembro que os 2 primeiros livros que eu li foi ela que me indicou. Então, a gente tem isso mesmo, assim, aqui dentro, né? Vamos ajudar a ajudar. E você falou você tocou num ponto muito importante, que é o quanto a gente consegue ter voz, assim, acho que não só sobre a liderança da Thalita, tá? Eu também tive outros líderes dentro dos times que eu nunca tive a minha voz calada, sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial. E é muito importante, porque apesar de ser um time predominantemente masculino, hoje eu tô num time em que nós estamos meio a meio quase. Tem 4 mulheres no time, então é um time raro de se ver dentro da área de tecnologia. Mas eu vim de um time em que eu era a única mulher, sabe? Então, quando eu tava na startup, tinha um momento que tinha eu e mais 20 meninos no time. E o mais gostoso é conseguir lidar e participar de uma reunião junto com a sua liderança, em que a sua liderança senta e realmente te escuta, seus colegas de equipe realmente te escutam, e você discute ali tecnicamente e toma decisões em conjunto sem ser calada, sabe? Sem ser deixada de lado ou qualquer coisa do tipo. Tudo que a gente fala é realmente ouvido. Isso é Eu muito acho que é isso que a gente legal, busca, né? Isso é muito importante porque, assim, não é qualquer empresa que tem essa maturidade, né? Infelizmente, e aqui no Magazine é realmente isso, assim. E eu acho bem legal frisar que essa questão da diferença entre homem e mulher, mas será que eu vou ser respeitada? Será que eu vou ser ouvida? Eu acho que se a gente se capacita, a gente estuda, a gente corre atrás e a gente sabe do que está falando, isso é inevitável, sabe assim? Hoje eu trabalho em um time altamente crítico, sou só eu de mulher, mas assim, a gente não vê essa diferença no dia a dia, sabe? Assim, é uma relação super boa com os meninos, super transparente, eles me respeitam muito e a gente conversa de igual para igual. Eu ajudo a tomar decisões técnicas, decisões não técnicas e simplesmente não tem essa divisão porque eu tô ali por um motivo, né? Eu tô há anos aí batalhando e tal, então isso vai ser respeitado. E eu acho que isso é muito legal aqui dentro,
Até mesmo porque quando uma mulher ela tá com aquele receio, de entrar, né, numa empresa, seja qual for, por essa questão, eu sou mulher, como eu disse lá atrás, né, vamos tentar não focar tanto nisso, vamos buscar voz, mas não focar nesses contras, né, porque nós vamos encontrar homens incríveis que vão nos ajudar a alavancar o nosso profissional como a gente talvez nem imaginava. Então, vamos deixar de olhar também para isso, sabe? Mulher, homem, porque aqui dentro a gente tem justamente isso, tipo, não importa se você é mulher, entendeu? Eu não quero saber. Uma coisa que o meu líder frisa muito, né, quando a gente tem reuniões e tal, e até mesmo quando foi para eu começar a puxar esse outro papel este ano, em momento nenhum eu sentia ele olhar para mim como a mulher que está grávida. Em momento algum eu senti isso. Ele estava falando para mim comigo de igual para igual, de profissional para profissional. Aline, eu sei que você tem capacidade de puxar isso daqui. A gente está começando com oportunidade no nosso time de olhar para isso aqui. Então, se você se sentir confortável e quiser, a gente pode começar a puxar. Então, eu não tive essa sensação que talvez a gente fica com medo, né? Antes mesmo de acontecer. E para mim isso foi incrível. Foi, como eu disse, foi um ponto ali para mim atual, no cenário atual para mim que foi maravilhoso, foi mais uma confirmação, sabe? Tipo, eu tô no lugar certo, eu tô no caminho certo. Essa sensação de as pessoas olharem para você como profissional, independente do que você é, do que você gosta, né? Do que você tem no seu mundo particular, isso é incrível. Eu acho que é justamente, não sei se são todos os casos, acredito que sim, né? De todo mundo que está ouvindo, mas é o que a gente busca. Né, quando a gente está dentro de um ambiente de trabalho, que olhem para a gente como profissional e como a carreira que a gente seguiu e o quanto a gente se dedicou para estar ali naquele momento. E esquecer o resto. Né? O resto, o meu particular, é o meu particular e não me importa, desde que você me dê o que você tem a oferecer e eu te ajude a crescer e evoluir cada vez mais. E a experiência, ela é muito boa, né? A diversidade, ela traz uma riqueza muito legal, assim. Por todos os times que eu passei, eu sempre colhi feedbacks muito legais, assim, do quão é bom ter uma mulher no time, assim, porque nós somos diferentes e tá tudo bem em relação a isso. Então, a gente traz um outro olhar, uma outra percepção, a gente se liga em algumas coisas que talvez os caras não se ligam, tal. Então, os meninos, tipo, eles adoram me ter no time, assim, sabe? E é uma troca muito boa, assim como eles aprendem super comigo, eu aprendo com eles, e esse é o lance, assim, eu acho que isso tem que estar cada vez mais disseminado, sabe? Por que você tá nessa área e o que te motiva a ficar nessa área, assim, embora qualquer adversidade que exista, ou existiu, ou venha a existir, assim? O que eu gosto muito da área de tecnologia é a sensação de construção. Eu acho que nada me dá mais prazer do que, tipo, entregar alguma coisa que eu construí, sabe? Que eu desenvolvi, que eu pensei, que eu fui nos mínimos detalhes ali. Claro que a maior parte das vezes discutindo junto com o meu time, quebramos em tarefas e etc. E aí você entrega aquele projeto, assim, e você vê ele funcionando e dando certo. Essa sensação de construção dentro da tecnologia, para mim, é o maior prazer. Assim. Para mim, já são duas coisas que eu não consigo desvincular. Assim. Eu gosto muito de desafios e eu não gosto de me sentir paralisada, sabe? Se eu estiver numa evolução constante, para mim é o essencial. Então, eu acredito que é a junção do desafio com ajudar pessoas. Para mim é incrível. Eu tenho muito contato com a área de negócios, geralmente, tanto para entender quais são os problemas, né, que está tendo, quanto para
ver depois essa entrega. Então, a sensação de conseguir entender qual que era o problema, né, daquela pessoa, do dia a dia daquela pessoa, e depois ver ela utilizando e ouvir aquele feedback, era isso, Aline, tipo, era isso aqui, tá funcionando, tá me atendendo muito bem, tipo, isso aqui melhorou o meu dia, tantos por cento, se for 1% para mim, é maravilhoso. Mas essa sensação de me desafiar constantemente e conseguir, com esse desafio, agregar ajuda a outras pessoas é o que me faz levantar todos os dias, eu posso dizer, e vir trabalhar. Acho que até eu tenho uma posição estranha sobre o que eu mais gosto na tecnologia. A Marília falou, né, que gosta da construção, que gosta de construir. Eu acho que eu já gosto mais da reforma, gente. Eu nunca vi alguém falar isso. Eu acho que ninguém tem esse gosto peculiar. Eu adoro pegar um legado. Nossa sabe? Senhora. Tem legado, assim. Eu adoro pegar um legado. Meu Falar Deus. assim, ó, vamos refazer o legado? Eu adoro pegar um processo que já existe e falar como que a gente deixa ele top. E assim, a sensação de que a gente vai ter oportunidade de impactar, assim, que todas as nossas ações vão impactar milhares de pessoas, é muito bom saber que tudo que a gente fizer aqui vai impactar na vida de muitos clientes, né? Então, assim, pegar um negócio que, nossa, isso aqui é ruim, e falar assim, vamos reformar isso aqui, vamos deixar ele bom. E isso acontecer, isso é muito bom. Por isso que eu sempre falo, eu sou programadora e eu adoro automatização de processos. Eu acho que é isso. Sua paixão é resolver problema, né? Milene, a castadora de bugs. Não sei se é bug, sabe? Eu acho que vamos tratar, então, um legado como um bug, então. O bug inteiro. Boa, boa. Bom, eu vou na linha do desafio também. Eu gosto demais de ser desafiada, e ser uma desenvolvedora é ser desafiada diariamente, assim. É nunca ter um dia igual ao outro, é todo dia fazer alguma coisa que eu nunca fiz, é me sentir meio burra às vezes por não saber fazer alguma coisa, porque a gente tá o tempo todo expostas, né, a coisas que, putz, isso aqui é novidade, não sei. Beleza, a gente vai lá, aprende e faz acontecer. Isso é muito legal, assim, porque é uma evolução constante, não tem marasmo, a não ser que você se acomode muito, mas isso é muito difícil na nossa carreira, não dá para ter, tipo, muita zona de conforto, então eu acho isso sensacional. E ao mesmo tempo que é uma área que ela exige muito de você, muito estudo, muita dedicação, muitas horas trabalhadas, ela igualmente te dá em oportunidades. Então, os benefícios, a independência, isso tudo vem junto e é muito legal. A Gabi falou um negócio de, se sentir meio burro e tal. Assim, a gente tá num patamar de negócio também que tem muita coisa que ninguém nunca fez, assim, nunca resolveu e, putz, é diferente, sabe? A maneira que a gente quer resolver os problemas e a gente faz toda a tecnologia do Magazine é construída dentro de casa. Tem talvez uma ou duas coisas com parceiros, mas eu acho que tem muito, muito, muito pouco e cada vez menos. E a ideia é realmente a gente construir tudo dentro de casa. Essa é a nossa filosofia do Labs. Então, isso meio que faz um negócio que a gente não sabe o que tá fazendo, de verdade. A gente tá aprendendo ao longo do caminho. É verdade. Sabe? E você precisa aceitar essa condição e trabalhar com ela, porque ela é uma constante, assim. E é bem legal essa constante, na real. Porque você sempre entra, sabe? Você entra com uma folha em branco e fala, beleza, vamos aprender. E que por não saber o que estamos fazendo, as coisas vão mudar muito. Até a gente ter uma certeza, tipo, não, é pra cá que a gente deve ir, joga tudo fora e vamos de novo. Isso é legal. Isso aí, é legal. Você olhar para algo que você fez há pouco tempo atrás e falar assim, por que eu fiz assim? Pra quê, né? O que eu tava pensando na hora? Ou o que eu fiz aqui, né? Tipo, faz 2 semanas que eu fiz isso, o que eu fiz? Isso eu acho muito interessante também. Uma coisa que eu acho legal dentro das nossas carreiras, pelo menos eu gosto muito, é que assim, mesmo que você não mude de linguagem ou de área de front para back, enfim, mesmo que você não mude, você vai continuar estudando o resto da sua vida praticamente, porque sempre vai ter uma atualização, mudou algum ponto, agora tipo, até quem escreve as linguagens que a gente usa, até quem desenvolve os frameworks que a gente usa, também está evoluindo as ferramentas deles, então
a gente tá num movimento constante de aprendizagem. Então é muito comum, né, a gente passar por esse ponto em que você fala, putz, nossa, como que eu não sei isso? E aí você vai, senta, estuda, e no dia seguinte você vai lá e faz. E Isso que você acabou de falar, eu fiz uma referência muito que aconteceu nessa semana, inclusive. A minha mãe me ligou, e eu não confio, depois quando a gente conversou, ela perguntou, né, estava tudo bem. Falei, não, eu só não entendi porque eu estava fazendo curso. Aí ela, curso? E ela não entende muito bem o contexto do que eu faço, né? Mas ela não entende ainda. E aí ela achou estranho. Ela falou assim, mas você já terminou a faculdade? Como assim, curso? Falei, não, mas eu terminei a faculdade, mas curso eu faço quase todos os dias. E ainda assim, eu sei que eu preciso de muito mais. E o negócio engraçado é que antigamente a galera fazia o curso, fazia faculdade, né? E é isso, vida ganha. E absolutamente não é isso com a gente. Exato, é a referência que ela tem, mas no nosso contexto isso não funciona. Se você ficar ali uma semana sem ler um artigo, sem se informar, né, do que está acontecendo, você já está muito atrasado. Nossa, demais. Bom, gente, pra quem não sabe, a gente tá com uma iniciativa de inclusão de mulheres na tecnologia chamada Luiza Code, e ela vai até quarta-feira dessa semana. Então, o que eu recomendo é acesse o link que tá aqui no episódio, lê o regulamento lá e todo o processo, como vai funcionar, o processo seletivo e tudo mais, e se inscreve. E boa sorte aí, galera. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabicadilab. Eu tô em qualquer lugar como BF Gouveia. E vocês? Gente, eu tenho um canal no YouTube. Tem? Você é youtuber? Ô, louco! Tava esperando esse momento. Então segue ponto e vírgula. Como é que é? Ponto e vírgula. O seu canal é ponto e vírgula? Chama ponto e vírgula. E meu Instagram é M Vasconcelos. Boa. Eu estou em todas as redes como Gabi Gomide também, unifiquei aí pra ficar mais fácil. Nossa, é maravilha isso. É maravilha. Eu estou no Instagram como Aline Lopes, Lopes 2 vezes mesmo. Facebook, Aline Lopes também você encontra. LinkedIn, Aline Lopes você também encontra. A Aline Lopes também? Aline Lopes. Boa, sanduíche. Bom, eu tô no Instagram, eu deixei o meu Instagram do old school aí, ó. O meu é M-A-H, da época que a gente não podia usar acento. Então é M-A-H-G Tavares. Nossa, cara, isso foi uma coisa que eu contraí e até hoje eu não consigo me livrar. Eu sempre uso o H no lugar do acento. Isso é... Exato, a vida do ICQ, né? É isso aí. Se eu não me engano é do ICQ que a gente herdou isso, ou mais ou menos dessa época. Eu acho que é.